Existe um objeto descrito na Bíblia que, se realmente existiu, pode ser a relíquia mais importante da história da humanidade. Uma caixa de madeira revestida de ouro, pequena o suficiente para ser carregada por 4 homens, mas poderosa o bastante para atravessar séculos envolta em mistério. Segundo os antigos relatos, ela abriu caminhos onde antes existiam rios, acompanhou exércitos em batalhas, derrubou muralhas, provocou medo até mesmo entre povos inimigos e, depois de permanecer durante séculos no lugar mais sagrado de Israel, simplesmente desapareceu, sem deixar qualquer pista definitiva. Hoje, mais de 2.500 anos depois, arqueólogos, historiadores e estudiosos ainda fazem a mesma pergunta: onde está a Arca da Aliança? Imagine caminhar pelo deserto escaldante da Península do Sinai. O sol torna o ar quase insuportável. Milhares de tendas ocupam o horizonte. No centro daquele enorme acampamento existe uma estrutura diferente de todas as outras. Uma tenda cuidadosamente montada, guardada dia e noite. Ninguém entra ali por curiosidade. Ninguém atravessa seus limites sem autorização. No coração dessa tenda repousa um objeto considerado sagrado. 4 homens se aproximam. Eles não tocam diretamente na caixa. Longas varas de madeira atravessam argolas de ouro presas às suas laterais. Somente assim ela pode ser transportada. O silêncio toma conta do acampamento, porque todos acreditam que aquele não era um objeto comum. Era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Segundo o livro do Êxodo, a história da arca começa pouco tempo depois da saída dos israelitas do Egito. Após atravessarem o deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai. Ali, de acordo com o relato bíblico, ele recebe não apenas os 10 mandamentos, mas também instruções extremamente detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário móvel que acompanharia o povo durante toda a jornada. Entre todas essas orientações, uma delas se destacava: a construção de uma arca, não uma embarcação, mas uma caixa sagrada. Cada detalhe foi descrito com precisão. Ela deveria ser feita de madeira de acácia, conhecida por sua resistência ao tempo e aos insetos. Depois seria revestida de ouro puro por dentro e por fora. Em sua parte superior seria colocado um tampo de ouro maciço, chamado de propiciatório. Sobre ele, 2 querubins moldados em ouro estenderiam suas asas, um em direção ao outro, formando um espaço considerado o ponto mais sagrado de todo o tabernáculo. Nada ali parecia aleatório. Cada medida, cada material, cada símbolo possuía um significado. Mas talvez o maior mistério estivesse em seu interior. Segundo os textos bíblicos, a arca guardava as tábuas da lei, onde estavam escritos os 10 mandamentos. Outros livros também mencionam a presença de um recipiente contendo maná, o alimento que, segundo o Êxodo, sustentou os israelitas durante a travessia do deserto, além da vara de Arão, que teria florescido como sinal de sua escolha para o sacerdócio. Esses objetos representavam muito mais do que simples lembranças. Eles simbolizavam a aliança entre Deus e o povo de Israel. Talvez seja exatamente por isso que ela recebeu esse nome, Arca da Aliança. Mas existe uma questão importante. Será que a arca realmente existiu? Do ponto de vista religioso, sua existência é aceita como parte da narrativa bíblica. Já do ponto de vista histórico e arqueológico, a situação é diferente. Até hoje, nenhum vestígio arqueológico identificado de forma conclusiva como pertencente à Arca da Aliança foi encontrado. Não existem inscrições confirmando sua localização, nem registros independentes capazes de comprovar sua existência física. Isso não significa que ela nunca tenha existido. Significa apenas que, até o momento, a arqueologia ainda não encontrou uma evidência definitiva.
E esse detalhe torna o mistério ainda maior. Por quê? Diferentemente de muitos objetos da antiguidade, a arca não desapareceu aos poucos. Ela simplesmente deixa de ser mencionada em determinado momento da história, como se tivesse sido engolida pelo tempo. Mesmo assim, antes de desaparecer, ela ocupa um papel central em diversos acontecimentos descritos na Bíblia. Atravessa o deserto ao lado dos israelitas. É levada à frente do povo durante importantes jornadas. Permanece no centro da vida religiosa de Israel e se torna o objeto mais sagrado de toda a nação. Mas seu verdadeiro significado vai muito além do ouro que a revestia. Para os antigos israelitas, a arca representava algo invisível. Ela simbolizava a presença de Deus caminhando com o seu povo. Era por isso que ninguém ousava tratá-la como um objeto comum. Seu transporte seguia regras rigorosas. Seu acesso era extremamente limitado. E sua permanência no lugar mais sagrado do tabernáculo reforçava a ideia de que ela não era apenas uma relíquia. Era o centro espiritual de toda uma nação. Mas foi durante os anos seguintes que começaram os episódios que transformariam a arca em uma das relíquias mais misteriosas da história. Relatos de rios que pararam de correr, fortalezas consideradas inexpugnáveis sendo conquistadas, povos inimigos aterrorizados, e um homem que perdeu a vida por cometer um único erro ao tentar impedir que a arca caísse. Seriam esses acontecimentos registros históricos, narrativas de caráter religioso ou acontecimentos que ganharam proporções extraordinárias ao longo dos séculos? É exatamente isso que vamos investigar. No final da primeira parte, descobrimos que a Arca da Aliança não era apenas um objeto revestido de ouro. Ela representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Mas foi durante a jornada dos israelitas rumo à terra prometida que essa pequena caixa passou a ser associada a alguns dos acontecimentos mais impressionantes da narrativa bíblica. Imagine acordar antes do nascer do sol. À sua frente existe um rio. Atrás de você, milhares de pessoas aguardam em silêncio. Homens, mulheres, crianças, animais, todos esperam pela mesma ordem. Do outro lado está a terra prometida por Deus séculos antes a Abraão. Existe apenas um problema. O rio está cheio. As águas do Jordão transbordam por causa da época das colheitas. Não há pontes. Não existem barcos suficientes. A travessia parece impossível. Então 4 sacerdotes começam a caminhar lentamente. Sobre os ombros, carregam a Arca da Aliança. Segundo o livro de Josué, assim que seus pés tocaram a margem do rio, algo extraordinário aconteceu. As águas começaram a parar. O fluxo do rio foi interrompido. O leito tornou-se seco. E todo o povo atravessou para o outro lado. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta esse relato, como um milagre, um símbolo de fé ou uma narrativa religiosa, esse episódio marcou profundamente a identidade do povo de Israel. Era o fim da longa caminhada iniciada após a saída do Egito. Mas a jornada estava apenas começando. Do outro lado do Jordão encontrava-se uma das cidades mais fortificadas da região, Jericó. Suas muralhas eram famosas, altas, espessas, construídas para resistir a cercos e invasões. Qualquer comandante experiente esperaria um ataque direto. Catapultas, escadas, aretes. Mas, segundo a Bíblia, a estratégia foi completamente diferente. Durante 6 dias, soldados israelitas caminharam ao redor da cidade uma vez por dia. À frente deles iam sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Trombetas quebravam o silêncio, mas ninguém dizia uma palavra. Os habitantes de Jericó observavam tudo do alto das muralhas, provavelmente sem entender o que estava acontecendo. No 7º dia,
A marcha foi repetida 7 vezes. Então as trombetas tocaram novamente. O povo gritou, e, segundo o relato bíblico, as muralhas ruíram. Esse episódio tornou-se um dos acontecimentos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ao longo dos séculos, arqueólogos tentaram compreender o que realmente aconteceu em Jericó. As escavações revelaram que a cidade foi destruída em algum momento da antiguidade. No entanto, existe um intenso debate sobre a data dessa destruição e sua relação com a narrativa bíblica. Alguns pesquisadores defendem que as evidências podem ser compatíveis com determinados períodos históricos. Outros acreditam que as datas conhecidas atualmente não coincidem com a cronologia tradicional de Josué. Até hoje, essa continua sendo uma das discussões mais importantes da arqueologia bíblica. Mas uma coisa parece clara. Independentemente das interpretações históricas, a arca passou a representar a ideia de que Deus conduzia Israel em suas batalhas. Ela não era considerada uma arma, nem um objeto mágico. Seu significado era espiritual. Era um lembrete constante da aliança estabelecida no Sinai. Com o passar dos anos, Israel enfrentou novos desafios. E foi justamente durante um desses conflitos que ocorreu um dos episódios mais surpreendentes envolvendo a arca. Os israelitas entraram em guerra contra os filisteus. Convencidos de que a presença da arca garantiria a vitória, decidiram levá-la para o campo de batalha. Quando ela chegou ao acampamento, os soldados comemoraram. Os filisteus também ouviram os gritos. Segundo o relato bíblico, ficaram assustados. Eles conheciam a fama do Deus de Israel. Mesmo assim, decidiram lutar. O resultado foi inesperado. Israel foi derrotado. Milhares de soldados morreram. E, pela primeira vez em sua história, a Arca da Aliança foi capturada pelo inimigo. A notícia provocou desespero entre os israelitas. Como o objeto mais sagrado da nação podia estar nas mãos dos filisteus? Mas os acontecimentos seguintes tornariam essa vitória uma enorme preocupação para os próprios vencedores. De acordo com o livro de 1 Samuel, a arca foi colocada dentro do templo dedicado ao deus Dagom. Na manhã seguinte, os sacerdotes encontraram a estátua caída diante da arca. Eles a colocaram novamente em pé. No dia seguinte, a cena se repetiu. Desta vez, a imagem apareceu quebrada. Além disso, estranhas doenças começaram a atingir diversas cidades filisteias. O medo espalhou-se rapidamente. A população passou a acreditar que aquelas calamidades estavam ligadas à presença da arca. Sem saber como lidar com a situação, os filisteus decidiram devolvê-la a Israel. Independentemente da interpretação desses relatos, eles mostram como até mesmo os inimigos de Israel passaram a enxergar a arca como um objeto cercado por enorme respeito e temor. Mas o episódio mais impressionante ainda estava por acontecer. Anos depois, durante o reinado de Davi, a arca seria levada para Jerusalém. No caminho, um pequeno acidente mudaria completamente a forma como os israelitas compreendiam a santidade daquele objeto. Um homem estenderia a mão para impedir que ela caísse. Segundos depois, estaria morto. Por quê? Foi realmente um castigo divino? Ou existe outra explicação para um dos episódios mais intrigantes da história da Arca da Aliança? No final da segunda parte, a Arca da Aliança havia atravessado o Rio Jordão, acompanhado a conquista de Jericó, sido capturada pelos filisteus e retornado a Israel envolta em ainda mais mistério. Agora, décadas haviam se passado. Israel já não era apenas um conjunto de tribos espalhadas pela região. O reino estava se fortalecendo sob o comando de um novo rei. Seu nome era Davi. Depois de conquistar Jerusalém e transformá-la na capital do reino, Davi tomou uma decisão que mudaria para sempre a história da cidade.
A Arca da Aliança precisava ocupar o lugar de maior honra em Israel. Ela não permaneceria esquecida em uma cidade distante. Seria levada para Jerusalém. O povo comemorou. Músicos foram convocados. Sacerdotes se prepararam. Homens e mulheres acompanhavam a procissão com cânticos e danças. Era uma celebração nacional. Mas, em poucos segundos, a festa transformou-se em silêncio absoluto. Segundo o livro de 2 Samuel, a arca estava sendo transportada sobre um carro de bois. Em determinado momento, os animais tropeçaram. A arca inclinou-se. Instintivamente, um dos homens que acompanhavam a procissão estendeu a mão para segurá-la. Seu nome era Uzá. O relato afirma que, naquele instante, ele foi atingido pela ira de Deus e morreu ao lado da arca. O episódio causou espanto. O próprio Davi ficou profundamente abalado. Como alguém que apenas tentou evitar a queda da arca poderia morrer daquela maneira? Durante séculos, essa pergunta intrigou estudiosos, teólogos e historiadores. A tradição religiosa apresenta uma resposta direta. Segundo o livro de Números, Deus havia estabelecido regras extremamente específicas para o transporte da arca. Ela nunca deveria ser levada sobre um carro, nem tocada diretamente. Deveria ser carregada apenas pelos levitas, utilizando as varas colocadas em suas laterais. Ao transportar a arca de forma diferente e ao tocá-la, Uzá teria violado instruções consideradas sagradas. Dentro dessa interpretação, sua morte não aconteceu porque Deus rejeitou uma boa intenção, mas porque a santidade da arca exigia obediência absoluta às instruções recebidas. Mas existem outras análises. Alguns estudiosos observam esse episódio como uma narrativa cujo objetivo era reforçar o profundo respeito que Israel deveria manter em relação ao sagrado. Em diversas culturas do Oriente Próximo Antigo, objetos religiosos eram cercados por regras rigorosas. Essas histórias ensinavam que certos limites não poderiam ser ultrapassados. Independentemente da interpretação adotada, uma consequência foi imediata. Davi interrompeu a viagem. Tomado pelo medo, decidiu que a arca não entraria em Jerusalém naquele momento. Ela foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Ali permaneceu durante aproximadamente 3 meses. Segundo a narrativa bíblica, durante esse período sua família prosperou de maneira extraordinária. Ao receber essa notícia, Davi compreendeu que havia cometido um erro na forma de transportar a arca. Desta vez, decidiu seguir cuidadosamente todas as orientações descritas na lei. Os levitas foram convocados. As varas voltaram a ser utilizadas. Sacrifícios foram oferecidos. E a procissão recomeçou. Dessa vez, sem incidentes. À medida que avançava em direção a Jerusalém, a cidade inteira parecia celebrar. Músicos tocavam harpas, símbolos e trombetas. Sacerdotes caminhavam diante da arca. O próprio rei Davi dançava diante do povo. A cena tornou-se uma das imagens mais conhecidas da tradição bíblica. A chegada da arca simbolizava algo muito maior do que a transferência de um objeto. Representava a união política e espiritual do reino de Israel. Jerusalém tornava-se não apenas a capital do governo, mas também o centro religioso da nação. Anos depois, seria o filho de Davi, Salomão, quem realizaria um antigo sonho, a construção do primeiro templo. Segundo o relato bíblico, nenhuma ferramenta de ferro era utilizada diretamente durante a montagem das partes principais do templo. Tudo era preparado previamente, como se a própria construção exigisse reverência. Quando finalmente ficou pronto, chegou o momento mais esperado. A Arca da Aliança foi levada para o Santo dos Santos, o ambiente mais sagrado de todo o templo. Um lugar onde, segundo a tradição israelita, apenas o sumo sacerdote podia entrar.
e apenas uma vez por ano. A partir desse momento, a arca praticamente desaparece da narrativa cotidiana. Ela permanece protegida dentro do templo durante gerações. Reis sucedem reis, profetas surgem, guerras acontecem, impérios crescem ao redor de Israel, mas a arca continua ali, silenciosa, oculta, guardada no coração do templo, até que um novo inimigo aparece no horizonte, o poderoso Império Babilônico. No ano 586 a.C., o exército do rei Nabucodonosor II cerca Jerusalém. Após meses de resistência, a cidade cai. O templo construído por Salomão é saqueado, incendiado, reduzido a ruínas. Diversos objetos sagrados são levados para a Babilônia. Os livros bíblicos descrevem vasos de ouro, utensílios do templo e inúmeros tesouros sendo capturados. Mas há um detalhe que chama a atenção dos pesquisadores. Em nenhum momento os textos mencionam a Arca da Aliança entre os objetos levados pelos babilônios. E é justamente aí que nasce um dos maiores mistérios da história. O objeto mais sagrado de Israel simplesmente desaparece dos registros. Não sabemos se foi destruído, escondido, capturado ou retirado do templo antes da invasão. A partir desse momento, começam as teorias, algumas baseadas em antigas tradições, outras em hipóteses arqueológicas e algumas alimentadas apenas pela imaginação. Na próxima parte, vamos investigar uma a uma essas possibilidades. Da Etiópia às cavernas de Jerusalém, dos relatos antigos às buscas arqueológicas modernas. Afinal, onde está a Arca da Aliança? No final da terceira parte, o exército babilônico destruiu Jerusalém. O magnífico templo de Salomão foi saqueado. Seus tesouros desapareceram. Mas justamente o objeto mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança, não aparece na lista dos itens levados para a Babilônia. Esse silêncio deu origem a um dos maiores enigmas da antiguidade. Afinal, o que aconteceu com a arca? Imagine ser um sacerdote em Jerusalém no ano 586 a.C. Você observa do alto das muralhas o exército de Nabucodonosor, segundo cercando a cidade. Dias passam. As reservas de alimento acabam. A derrota parece inevitável. Você sabe que o templo será invadido e que todos os seus tesouros serão levados. Mas existe um objeto que não pode cair nas mãos do inimigo: a Arca da Aliança. O que você faria? Tentaria escondê-la? Levá-la para outro lugar? Ou permaneceria no templo até o fim? Infelizmente, os registros históricos não respondem a essa pergunta. E é justamente essa ausência de informações que abriu espaço para inúmeras teorias. A primeira delas é também a mais simples: a teoria da destruição. Segundo essa hipótese, a arca permaneceu no templo até a invasão babilônica e foi destruída durante o incêndio que consumiu Jerusalém. É uma possibilidade considerada por alguns historiadores. No entanto, existe um problema. Os cronistas babilônicos registravam cuidadosamente os objetos valiosos capturados durante suas campanhas. A Bíblia também descreve diversos utensílios do templo sendo levados para a Babilônia. Mas a arca nunca é mencionada. Se ela realmente estava no Santo dos Santos, por que nenhum registro fala sobre ela? Essa ausência levou muitos pesquisadores a considerar outra possibilidade. A arca teria sido escondida antes da chegada dos babilônios. Essa hipótese encontra apoio em algumas antigas tradições judaicas. Segundo esses relatos, sacerdotes perceberam que Jerusalém seria destruída e decidiram retirar a arca secretamente do templo. Ela teria sido escondida em câmaras subterrâneas construídas sob o próprio monte do templo. Até hoje, existem antigas passagens e túneis sobre essa região de Jerusalém. No entanto,
Escavações arqueológicas são extremamente limitadas ali devido à importância religiosa e política do local. Isso significa que uma grande parte do subsolo permanece inacessível aos pesquisadores. Naturalmente, essa situação alimenta inúmeras especulações. Mas é importante separar hipótese de evidência. Até hoje, nenhuma escavação encontrou qualquer vestígio da arca sob o monte do templo. Outra tradição bastante conhecida aparece em um antigo texto chamado Segundo Livro dos Macabeus. Segundo esse relato, o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, a mesma montanha onde, segundo a tradição, Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. O texto afirma que Jeremias selou a entrada da caverna e declarou que aquele local permaneceria desconhecido até o momento escolhido por Deus. É uma narrativa fascinante, mas não existe qualquer evidência arqueológica que confirme essa história. Mesmo assim, diversas expedições tentaram localizar essa suposta caverna ao longo dos últimos séculos. Nenhuma encontrou provas conclusivas. Talvez a teoria mais famosa de todas venha da Etiópia. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope Tevaedo, a verdadeira Arca da Aliança está guardada há séculos na cidade de Axum. De acordo com essa tradição, ela teria sido levada para a Etiópia por Menelik, apresentado como filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Segundo o relato, Menelik visitou Jerusalém e retornou levando consigo a arca. Hoje, a tradição afirma que ela permanece protegida em uma pequena capela ao lado da igreja de Santa Maria de Sião. Existe, porém, um detalhe intrigante. Apenas um único guardião pode vê-la. Ele dedica toda a sua vida à proteção da arca. Ninguém mais tem acesso ao objeto, nem arqueólogos, nem historiadores, nem mesmo autoridades religiosas de fora da tradição etíope. Por isso, até hoje, não foi possível verificar se o objeto preservado ali é realmente a arca descrita na Bíblia. Outra hipótese ganhou força durante a Idade Média. Segundo algumas lendas, os cavaleiros templários teriam encontrado a arca durante escavações secretas realizadas sob o antigo Monte do Templo, em Jerusalém. A partir daí, ela teria sido levada para um local desconhecido. Essa teoria aparece frequentemente em livros, filmes e romances históricos. O problema é que não existe qualquer documento contemporâneo aos templários que confirme essa história. Ela permanece no campo das especulações. Ao longo do século XX, outras teorias ainda surgiram. Alguns sugeriram que a arca teria sido escondida em cavernas próximas ao Mar Morto. Outros imaginaram que teria sido levada para o Egito. Há quem defenda que ela repousa em algum local ainda não escavado em Jerusalém. E há também aqueles que acreditam que jamais será encontrada. É importante perceber como cada teoria nasce. Algumas são baseadas em textos antigos, outras em tradições preservadas por diferentes povos, e algumas surgem apenas da tentativa de preencher um vazio deixado pela história. Até hoje, nenhuma delas foi comprovada. Essa é justamente a posição adotada pela maior parte dos arqueólogos. Não existem evidências suficientes para afirmar onde a arca está, nem mesmo para garantir que ela tenha sobrevivido à destruição do primeiro templo. Mas existe algo curioso. Quanto menos respostas encontramos, maior parece se tornar o fascínio por esse objeto. A arca inspirou expedições, pesquisas arqueológicas, livros, filmes, documentários, e continua despertando a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. Talvez porque ela represente muito mais do que uma relíquia perdida. Ela representa um dos maiores mistérios da história. Mas depois de analisar todas essas teorias, chegou o momento de responder a pergunta que guiou toda a nossa investigação. Existe alguma conclusão possível?
ou a Arca da Aliança permanecerá para sempre como um dos grandes enigmas da humanidade. É isso que descobriremos na última parte deste documentário. No início deste documentário, fizemos uma pergunta que intriga a humanidade há mais de 2.500 anos. Onde está a Arca da Aliança? Ao longo da nossa investigação, acompanhamos sua construção aos pés do Monte Sinai. Vimos como ela se tornou o símbolo mais sagrado de Israel. Atravessou o deserto. Esteve presente na travessia do Rio Jordão, na queda das muralhas de Jericó, na captura pelos filisteus, na chegada triunfal a Jerusalém e, finalmente, foi colocada no lugar mais sagrado do Templo de Salomão. Depois, silêncio. Os registros deixam de mencionar seu destino. E é exatamente esse silêncio que transformou a arca em um dos maiores mistérios da história. Ao longo dos séculos, reis tentaram encontrá-la. Exploradores organizaram expedições. Arqueólogos escavaram cidades antigas. Religiosos preservaram tradições transmitidas de geração em geração. Mas nenhuma dessas buscas conseguiu apresentar uma resposta definitiva. Analisamos as principais teorias. A possibilidade de que a arca tenha sido destruída durante a invasão babilônica. A hipótese de que sacerdotes a esconderam sob o monte do templo antes da chegada do exército inimigo. A antiga tradição que afirma que o profeta Jeremias a ocultou em uma caverna. O relato preservado pela tradição etíope, segundo o qual ela permanece protegida até hoje em Axum, e as inúmeras lendas que surgiram ao longo da Idade Média e da Era Moderna. Cada teoria possui seus argumentos. Algumas são baseadas em textos antigos, outras em tradições religiosas. Algumas nasceram da arqueologia, e outras pertencem muito mais ao imaginário popular. Mas todas têm algo em comum. Até hoje, nenhuma foi comprovada. E talvez seja justamente isso que torna a arca tão fascinante. Vivemos em uma época em que satélites fotografam praticamente toda a superfície da Terra. Robôs exploram o fundo dos oceanos. Equipamentos conseguem identificar estruturas escondidas sob o solo. Mesmo assim, ainda existem mistérios que resistem ao tempo. A Arca da Aliança é um deles. Para a arqueologia, ela representa um desafio. Sem evidências materiais, não é possível afirmar onde está, nem mesmo garantir que tenha sobrevivido à destruição de Jerusalém. A ciência trabalha com aquilo que pode ser analisado, comparado e demonstrado. Por isso, qualquer nova descoberta precisará ser cuidadosamente examinada antes de ser aceita. Para a tradição judaica e cristã, porém, a importância da arca nunca esteve apenas em sua existência física. Ela representava a aliança entre Deus e o povo de Israel. Era o lugar onde, segundo o relato bíblico, a presença divina se manifestava de maneira especial. Talvez seja por isso que, mesmo desaparecida, ela continua ocupando um lugar tão importante na memória de milhões de pessoas. Curiosamente, a própria Bíblia muda o foco da arca ao longo do tempo. Depois da destruição do primeiro templo, ela praticamente desaparece das narrativas. Quando o segundo templo foi construído, já não havia qualquer referência à sua presença no Santo dos Santos. O lugar permaneceu vazio. Isso mostra que, para os autores bíblicos, a história do povo de Israel continuava mesmo sem a arca. O símbolo havia desaparecido, mas a fé permanecia. Essa mudança é um detalhe frequentemente esquecido. Ela nos lembra que os objetos mais importantes da história nem sempre são aqueles feitos de ouro ou madeira. Às vezes, seu verdadeiro valor está no significado que carregam. A arca inspirou artistas, escritores, pesquisadores, cineastas e continua despertando a curiosidade de pessoas em todas as partes do mundo.
Ela se tornou protagonista de romances, documentários e filmes famosos. Mas, por trás de toda a ficção, permanece uma pergunta legítima. E se um dia ela for encontrada, uma descoberta como essa transformaria profundamente os estudos sobre o antigo Israel. Seria uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Museus, universidades, laboratórios, governos, todos voltariam seus olhos para um único objeto. Mas também existe outra possibilidade. Talvez a arca jamais seja encontrada. Talvez tenha sido destruída há mais de 25 séculos. Talvez permaneça escondida em algum lugar que nunca será escavado. Ou talvez sua verdadeira história tenha se perdido para sempre entre as guerras que marcaram a antiguidade. E essa também é uma conclusão possível, porque a história nem sempre nos entrega todas as respostas. Às vezes, ela nos deixa apenas perguntas, e são justamente essas perguntas que mantêm viva a busca pelo conhecimento. No começo deste documentário perguntamos: onde está a Arca da Aliança? Agora percebemos que talvez exista uma questão ainda mais interessante. Por que um objeto desaparecido há mais de 2000 anos continua despertando tanta curiosidade? Talvez porque a arca represente algo que vai além da religião, da arqueologia ou da história. Ela representa o desejo humano de encontrar respostas, de compreender o passado, de descobrir aquilo que o tempo tentou esconder. Enquanto seu paradeiro permanecer desconhecido, a Arca da Aliança continuará ocupando lugar único entre os maiores enigmas da humanidade. E talvez esse seja o seu maior legado, porque alguns mistérios não sobrevivem por causa das respostas que oferecem, mas por causa das perguntas que nunca deixam de fazer. Obrigado por acompanhar mais uma investigação.